Os médicos tinham a suspeita de abuso infantil, aquele menino tinha fraturas na cabeça e no pulso. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Matthew Eapen e a Louise Woodward. Como sempre, antes de começar eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje: abuso infantil e morte de criança, ok? Louise Woodward. Não se sabe muito sobre a infância dela, só que ela nasceu no ano de 1978, Cheshire, na Inglaterra, e que ela sempre gostou muito da cultura estadunidense. Aos 18 anos de idade, ela decidiu fazer intercâmbio para os Estados Unidos por meio do programa Au Pair, no qual a pessoa deve trabalhar como babá para uma família norte-americana e viver na casa da família enquanto trabalha para eles. A Louise foi viver na casa da família Eapen, na cidade de Newton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Sunil e Deborah Eapen eram um casal de médicos que tinham 2 filhos, 2 meninos, Brandon, de 2 aninhos, e Matthew, de 6 meses de idade. Como os dois tinham longos plantões no hospital, ter uma babá que morava na mesma casa que eles, e era praticamente uma babá 24 horas, seria muito útil para os dois. Então eles decidiram contratar o programa Au Pair, que parecia perfeito para a situação dos dois. A primeira babá que eles contrataram não deu muito certo, então eles pediram por uma nova, e foi aí que surgiu a Louise. Ela não tinha muita experiência como babá, mas ela fez um treinamento de primeiros socorros e cuidados com o bebê que durou 4 dias. E foi isso, ela estava pronta. A família Eapen a entrevistou e concordou em contratá-la em novembro de 1996. Louise adorou trabalhar para eles. Nas noites em que os dois não estavam de plantão, ela saía para dançar e beber. Ela logo fez muitos amigos na área de Boston e ela adorava sair para beber e dançar. Isso às vezes incomodava um pouco a família Eapen, porque ela chegava tarde, fazia barulho, no dia seguinte ela não estava com muita paciência para cuidar das crianças, mas esse era o trabalho dela, né? O casal também chamava muito a atenção dela, porque ela passava muito tempo distraída, sem olhar para os meninos, e às vezes, perdiam deles pela casa, porque não estava de olho nos 2 meninos. Mesmo um deles sendo muito novo, eu acredito que ele já engatinhava. Mas tudo bem, os meninos pareciam gostar dela, e na época de Natal de 96, a família dela foi convidada a vir da Inglaterra e passar um tempo com ela. Tudo parecia estar indo bem. Mesmo assim, por causa dessas falhas no trabalho da Louise, o Sunil e a Deborah já estavam pensando em trocar de babá em janeiro de 97, quando o incidente ocorreu. Louise chamou a ambulância na noite do dia 4 de fevereiro, dizendo que o Matthew, de 9 meses de idade, estava vomitando e engasgando. Ela disse que tentou fazer procedimentos de ressuscitação, mas não parecia funcionar, e os olhos do bebê estavam se revirando e ela não sabia o que fazer. Uma ambulância foi mandada para casa e eles pediram para Louise avisar a família do Matthew e os pais dele, que eram médicos, né? Ou ficaram sabendo de toda a coisa e eles foram ver o que estava acontecendo com o menino. Matthew foi levado direto para o hospital de Boston. Seu cérebro não estava recebendo oxigênio porque havia muita pressão no crânio dele. De acordo com os cirurgiões, Matthew apresentava sinais de contusão na parte interna da cabeça por algum ferimento que ocorreu alguns dias antes. Ele também tinha uma pequena fratura no pulso, que ninguém sabia de onde vinha essa fratura. Por causa disso, a polícia foi chamada. Os médicos tinham a suspeita de abuso infantil, aquele menino tinha fraturas na cabeça e no pulso, indicava abuso infantil. Eles acreditavam que o Matthew havia sido chacoalhado ou derrubado no chão muitas vezes. Hoje em dia, né, o conceito de não bater num bebê, não sacudir um bebê, não ser bruto, não deixar um bebê cair, é uma coisa bem comum, né? Porém, aparentemente, eu não tenho certeza, porque eu nasci nessa época, então é um pouco estranho pra mim também, mas aparentemente nos anos 90 essa ideia não era tão bem conhecida. Pais, em momentos de tensão ou estresse, balançavam e balançam hoje em dia também seus filhos. Os atiravam no berço ou os atiravam no chão por estarem frustrados com a criança, porque o bebê chorava muito ou algo assim. E isso, é claro,
Não é bom, não se deve fazer isso. Nós sabemos, no presente ano de 2022, que chacoalhar uma criança é considerado abuso infantil e pode gerar sequelas graves na saúde do bebê, coisas como lesões cerebrais, inflamação dentro do crânio, como aconteceu com o Matthew, vômito, deficiência para a vida toda e pode levar à morte. E era isso que eles acreditavam ter acontecido com o Matthew. Os pais, Deborah e Sunil, foram questionados e eles relataram que nos últimos meses eles não têm tempo para cuidar dos filhos 24 horas, então os deixavam com a babá, a Louise. Louise foi interrogada e, de acordo com os policiais, ela não parecia realmente preocupada com o bebê. Mesmo assim, relatou que, naquela noite, ela foi até o berço ver se o Matthew estava dormindo e ela percebeu que ele estava acordado, mas ele não focava os olhos. Ele parecia tonto ou revirando os olhos. Foi aí que ela notou que ele não respirava direito e, acreditando que precisava vomitar, ela tentou levantar o menino, ela tentou fazer ressuscitação, porque ele não parecia respirar, mas não deu certo. Então ela largou ele na cama e foi chamar a ambulância. Por que eu uso a palavra largou ele na cama aqui? Porque na sua entrevista em inglês, a Louise usou a palavra popped. Popped him on the bed. Que para os americanos pode significar que ela estava com ele nas mãos e soltou em cima da cama, deixou cair ele em cima da cama, ou que ela jogou o menino na cama. Popped. Popped on the bed. Porém, para os britânicos, popped pode significar colocar ou deixar um objeto em algum lugar, ou deixar o menino na cama, significa que ela deixou o menino na cama. Com pressa, mas deixou delicadamente, não quer dizer que ela jogou. E daí nasceu toda essa controvérsia. Por causa desse modo de falar, a Louise foi presa como suspeita de abuso infantil. Com os pais dizendo que era ela quem cuidava dos meninos, eles quase não viam os meninos. A Louise usou essas palavras e ela não parecia muito preocupada quando foi entrevistada, e a gente já vai falar mais um pouquinho sobre essa atitude que ela tinha. Ela foi presa como suspeita de abuso infantil. Infelizmente, 5 dias depois da sua cirurgia, Matthew Ippen entrou em coma e faleceu dia 9 de fevereiro de 1997, aos 9 meses de idade. Então, Louise Woodward foi agora acusada de assassinato. E a mídia, como vocês podem imaginar, caiu em cima desse caso. A Louise foi nomeada babá assassina e a história ficou bem famosa. Primeiro, a ideia de não chacoalhe seu bebê, não balance seu bebê, começou a ficar bem mais famosa por causa desse caso. E também a ideia de que os pais do Matthew e do Brandon, negligentes, deixavam os meninos com uma babá 24 horas e iam trabalhar e nunca realmente se importavam com o estado do filho, sendo que eles são médicos. Como é que eles não perceberam que o filho tinha prováveis problemas no crânio por abuso e um pulso fraturado? Como é que eles não viram isso? Então, estavam questionando tanto a Louise quanto os pais do Matthew, mas foi a Louise que foi presa nesse caso. Muitos médicos escreveram a sua opinião sobre esse caso. Alguns diziam que era necessária uma força muito grande para causar aqueles danos na cabeça do bebê, ainda mais um bebê de 9 meses, que os ossos já estão começando a ficar mais durinhos, né, na cabeça. Outros diziam que aqueles ferimentos podiam sim vir de uma queda acidental da criança, o bebê simplesmente aprendendo a andar e caiu, sabe? Principalmente no pulso, ele podia estar aprendendo a andar, se apoiou no chão, quebrou o pulso e não reagiu à dor, talvez, não sabemos. Mas outros médicos, outros profissionais diziam que com certeza aqueles ferimentos indicavam que o bebê sofria abuso já há algumas semanas e a babá ou os pais, alguém tinha sacudido demais o Matthew e deixado ele cair. E que não seria só porque ela o derrubou na cama depois de notar que ele estava passando mal que o Matthew faleceu. Prendê-la porque ela disse que derrubou o menino da cama não seria suficiente para provar que foi ela, já que aqueles ferimentos mostravam que ele sofria isso há muitos dias, talvez semanas. Não foi o popped na cama que fez o cérebro inchar e perder oxigênio, isso foi sequela de ferimentos antigos e era necessário determinar quem causou esses ferimentos dias antes, semanas antes dele ir para o hospital. Mas, como vocês devem imaginar, os pais continuavam acusando a babá e a Louise estava em pânico. Ela era uma mulher jovem, 18 anos, de repente na cadeia, ela estava assustada. Ela concordou em fazer um teste do polígrafo, no qual negou ter machucado o bebê e ter sacudido o bebê e ter feito qualquer coisa, jogado ele na cama. Ela negou quase todas essas perguntas do tipo, sabe, você machucou ele, você quebrou o pulso dele? Ela disse não, e o resultado foi de 95% de certeza de que ela estava falando a verdade. O que isso quer dizer? Nada, só que ela realmente não acreditava ter machucado o bebê. Agora, sendo uma cidadã
britânica, os ingleses vieram ao seu resgate. A cidade natal da Louise, Cheshire, criou uma vaquinha na qual os moradores puderam enviar dinheiro para apoiá-la durante o julgamento e conseguir os melhores advogados possíveis para ela. Eles arrecadaram em torno de 180 mil dólares. Os pais dela puderam ficar em um hotel nos Estados Unidos e vê-la na prisão também, enquanto ela esperava pelo seu julgamento, que ocorreu 8 meses depois do incidente. Dia 23 de outubro de 1997 foi um grande show para a mídia. A procuradoria e a defesa estavam em uma batalha intensa e as duas equipes eram muito boas. As duas equipes eram profissionais que sabiam o que estavam fazendo, né? Médicos apareceram tanto para testemunhar contra quanto a favor da Louise, e a defesa focou no fato de que não havia nenhuma testemunha. Ninguém tinha testemunhado a Louise machucando o Matthew. Qualquer um da família poderia ter feito aquilo, e com certeza não era correto se basear no relato dela daquela noite, porque, como eu já disse, os ferimentos do crânio e no pulso do Matthew indicavam que eles existiam já há alguns dias. A Louise, de 19 anos agora, se ofereceu para testemunhar. He was lying there. His eyes were half closed. He wasn't focusing. He was gasping for breath. He was kind of like this, and he looked kind of off color. E ela, infelizmente, como eu mencionei, a atitude dela não ajudou muito. Ela é do tipo que sorri quando está muito nervosa. Alguém devia ter dito pra ela, olha, não ri. Eu sei que você tá afim de rir porque você é jovem e você acha que é melhor rir do que mostrar que você tá com medo, mas mostra que você tá com medo. Porque eles preferem que você pareça assustado do que você pareça que não se importa com o que tá acontecendo o tempo todo. Os policiais te prenderam porque tu parecia que não se importava com o que tava acontecendo. I was very frightened. I panicked. Ou ela simplesmente não conseguiu se controlar porque ela respondia às perguntas da procuradoria sorrindo. Não deu certo. Isso não ajudou ela nem um pouco. Foi péssimo. And were you actually rough with Matthew? I don't think so. Did you ever hit Matthew Ethan? No. Did you see Matthew Ethan's head become injured? No. And you just slam Matthew Ethan? No. And No, did you I do didn't. anything to hurt Matthew No, I Ethan? didn't. Foi sugerido que a sua sentença poderia ser de homicídio culposo por acidente. Então, essa decisão foi dada ao júri se eles quisessem declará-la culpada de assassinato ou de homicídio culposo, mas depois de alguns dias essa opção foi negada pelo juiz. Ela só poderia ser culpada ou inocente, ou ela fez isso de propósito ou não. Louise Woodward foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Isso porque ela tinha 18 anos quando tudo aconteceu, ela ainda era jovem, então eles acreditavam na possibilidade de reabilitação. Então, sentença mínima de 15 anos de prisão. Após muitos protestos por um novo julgamento, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, muita gente não achava justo ela ser presa sem provas, realmente não havia provas de que foi ela quem fez aquilo com o menino. O juiz decidiu mudar a sentença. Ele declarou que ela não mostrava malícia em seus atos. Então ele voltou à ideia de declará-la culpada sem a intenção de matar, que foi um assassinato por acidente. E foi isso que ele fez. Ele a declarou culpada de homicídio culposo e a sentenciou a 279 dias de prisão, mais ou menos 9 meses, que era o que ela já havia servido a esse ponto, então ela foi liberada. Louise Woodward está livre. Hoje em dia, ela se formou em direito, se casou, teve a própria filha e vive na Inglaterra. Ela está bem. Me digam, pessoal, o que vocês acham dessa história? Vocês já viram alguma criança que sofria esse tipo de abuso que é, às vezes, bem difícil de detectar, como a gente viu aqui, 2 médicos que não perceberam isso no próprio filho? Me digam também se vocês acham justo acusar a babá desses abusos sem ter nenhuma prova de que foi ela. Poderia ser os pais, a gente não sabe. Até dizem que médicos, às vezes, como sabem, como conhecem a anatomia humana, eles são mais capazes de causar danos que não são visíveis
porque eles conhecem a anatomia humana. Mas o filho mais velho, né, porque tem o Matthew e o Brandon. E o Brandon era o mais velho, o Brandon não tinha nenhuma memória e nenhum indício de abuso físico no seu corpo, que também é interessante. Me digam as suas opiniões nos comentários e, como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário, por se inscrever no canal. Como sempre, o Pix vai estar passando aqui embaixo, se você gostaria de mandar uma gorjeta. Se você gostaria de mandar pelo YouTube, você também pode clicar no botãozinho do valeu, um coraçãozinho com um cifrão dentro, ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, Sal Gun, Natália Cristina Lima e Drica Lopes por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, como eu disse, é só clicar no botãozinho. Redes sociais e caixa postal estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Ou você pode clicar no link para o meu canal de vlogs, que vai estar aparecendo aqui. Vlogs 2 vezes por semana, quase sempre sobre livros e literatura. Ok, muito obrigada por assistir até o fim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Por isso que eu não gravo depois das 7. Um monte de gente saindo de casa. E eu aqui falando alto. As pessoas me ouvindo.